Olá, olá, olá! Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Acho que eu vou voltar com o meu olá, olá, olá! As pessoas estão clamando para que eu volte com o meu bordão, que foi aí por uns 2 anos, quando eu começava assim o episódio. Eu vou pensar com muito carinho. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo, que curte, que compartilha, que divulga o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente. Como vocês sabem, eu sigo sozinho nessa vida de podcaster. Então, às vezes, eu demoro um pouco para dar retorno das sugestões da análise de material que vocês me enviam. Porque, assim, sou de fato sozinho no Rabiscos, faço com muito amor, não estou reclamando. Mas acaba ocupando bem o meu tempo também, né? E ler livros, analisar material, acaba tomando um tempo nosso. Eu edito, eu faço os contatos, eu agendo, falo com assessorias, falo com pessoa da imprensa, falo com os autores, com as autoras, leio as obras, gravo, tudo sozinho. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho para dar um retorno para vocês. Estou falando isso porque estou com bastante sugestão de pauta, então preciso dar esse respiro para a gente dar sequência de um jeito bem tranquilo. Certo? Aliás, se tiver alguma empresa ouvindo Rabiscos e tiver interesse em dar aquela moral, aquele apoio, só me procurar também, que estamos abertos a parcerias que ajudam também, sem dúvida nenhuma. Bom, se você está ouvindo Rabiscos no Spotify, dá aquela moralzinha pra gente, segue a gente aí, dá as estrelinhas, já me ajuda muito, faz com que a gente chegue mais longe. Quem está ouvindo no Deezer, no iOS ou qualquer plataforma favorita, dá seu like que ajuda real. E assim vivemos nós, lutando noite e dia, o cérebro a sondar esse abismo profundo, a ampla mina gentil da nossa fantasia. Cavamos, e eis por fim, pedras em profusão, carbonato feliz, qual o verso facundo. O poeta é um garimpeiro em busca da ilusão. Com essa poesia do poeta matogrossense Rubens de Mendonça, quero dar início ao nosso papo de hoje, que tem como tema central o garimpo na Serra Pelada. O nosso convidado, o escritor paraense Ayrton Souza, nos entrega o seu romance Outro Outono de Carne Estranha, que foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance. Ayrton vem de uma farta produção literária com 47 livros publicados, entre livros infantis e poesias. O papo foi bem legal e recheado de histórias envolventes que formaram o escritor. Ayrton Souza, que fala lá de Marabá, diretamente com a gente. Seja bem-vindo, Ayrton. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ô, Tadeu, muito obrigado pelo convite. Eu também estou feliz de poder estar aqui e agradeço a possibilidade de a gente conversar agora sobre livro, leitura, literatura. Muito obrigado. Parabéns pelo prêmio. Vamos falar dele também e vamos falar um pouco aí da sua vivência, que você me falou aqui em off, que você tem 47 livros, é isso? Com poemas, Exatamente. livros infantis, e esse é o seu primeiro romance. Você vem de uma trajetória muito extensa de produção, Ayrton. E eu queria que você falasse um pouco disso, mas resgatando um pouco do Ayrton leitor. Como que foi a sua primeira experiência com a leitura? Como que você começou a sua vida literária aí, conhecendo os livros? Na verdade, como eu venho de uma relação muito próxima, né, de uma pobreza muito cruel, eu me tornei um leitor muito tarde, pela falta de oportunidade. Até mesmo nas escolas por onde eu passei, escolas públicas, não haviam bibliotecas e nem salas de leitura, como costumamente hoje tem, a maioria tem, né? Então, a gente não tinha um programa de livro didático no país também, na época que eu estudei o nível fundamental e médio. Então, eu me tornei um leitor muito tarde, muito tardio. E eu comecei a produzir, a escrever antes disso, antes de propriamente me tornar um leitor e de Olha só. propriamente construir uma relação mais próxima com o livro. Você fala tardio, quantos anos você tinha, assim, quando você começou a ler? Provavelmente eu vou tomar consciência disso já com uns 30 anos, mais ou menos. Caramba! Que eu vou olhar para, já publicando, né, já publicando bastante, é que eu vou entender que a leitura era importante, muito mais do que escrever. A leitura
o ponto-chave até para eu me transformar também no sujeito que eu me transformei. O escritor nasce antes do leitor, então, é isso? Provavelmente sim. É provável que sim, porque eu comecei a escrever muito jovem, né? Por volta de 13, 14 anos de idade, eu já escrevia, e mas não tinha consciência da importância da leitura. Não tinha nenhum tipo de consciência em relação a isso. E isso se reflete também na minha escrita, né? Porque se a gente pegar o material e fizer uma leitura de todo esse material, a gente vai perceber que há um crescimento e há um amadurecimento, um aprendizado a partir desse momento que eu passo a entender que ler é importante, muito mais do que escrever, provavelmente. E é curioso isso, porque a gente costuma entender na ordem natural da carreira literária de um escritor, de uma escritora, é que muita parte da sua produção literária advém de bastante inspirações que você tem, de escritores que você gosta, de observações literárias que a gente faz, né? E você falou que vem de uma infância muito pobre, né? Que não tinha acesso à leitura e isso não te impediu de escrever, assim. Você falava sobre o quê? E por que que você acha que tinha essa vontade de contar história dentro de você? Eu comecei a escrever poemas, assim, baseado na minha experiência do que eu vivenciava no meio que eu estava, né? Então eu lembro muito remotamente desses poemas que tratavam muito, por exemplo, da casa em que eu vivia, né, com os meus pais, os meus irmãos, meus 8 irmãos, e a gente muito pobre, morávamos em casa de aluguel, vivíamos constantemente mudando de endereço. Então eu lembro muito remotamente desses poemas que eu falava desses lugares, que era o que me comovia muito, né? Mas ainda nessa precariedade de aprender a escrever, né, de dominar um pouco esse processo de escrita e da própria poesia também, que eu vou fazer isso mais tarde, depois com muita reflexão e muita leitura também. Como que era a sua casa? Você falou que você é uma casa de 8 irmãos, né? A minha casa, a casa que nós passamos mais tempo, na verdade, como a gente mudou muito de endereço por conta dessa condição financeira que nós tínhamos, mas a casa que nós vivíamos bastante tempo, por volta de uns 18 anos nessa casa, ela era feita de taipa, era uma casa de barro, né? Ela tinha basicamente 4 cômodos. Ela tinha uma sala, tinha uma cozinha e tinha 2 quartos, um para dormir o meu pai e a minha mãe e um quarto para dormir as minhas irmãs mulheres. Os homens dormiam na sala. Então era basicamente essa casa e que nós moramos nela há muitos anos. Ainda hoje ela está em pé, inclusive no bairro que nós moramos, né? O grande sonho do meu pai era comprar esse terreno e um dia construir a casa, mas infelizmente ele morreu antes disso. Mas a De casa continua de pé lá e continua alugada, inclusive. vez em quando você passa por lá. Eu sempre passo por lá porque eu perdi meu pai e minha mãe de forma muito, muito brusca, assim, muito rápido, né? E aquilo me lembra muito eles dois. A minha mãe Tá. morreu muito jovem, com 50 anos de idade, meu pai morreu com 60, assim, e foi num intervalo muito pequeno, foi um mês. Caramba! Meu pai morreu, a minha mãe morreu também no outro mês. Então, foram assim duas perdas irreparáveis na minha vida. E aí acabou que eu sempre tento, né, lembrá-los. Como que você teve acesso a... Por que que você acha que você tornou-se poeta ali na sua casa? Você teve algum tipo de estímulo de alguém da sua casa, ou foi observando, ou foi uma vontade de falar? Eu nem sei dizer assim se foi uma relação. É difícil explicar essa pergunta, né? É difícil explicar porque hoje eu costumo dizer, pode ser até também, não sei dizer, mas eu costumo dizer que eu decidi ser escritor, né? Foi uma decisão que eu tomei. Provavelmente eu devo ter feito isso também lá com meus 14, 15 anos de idade, né? Eu falo isso também muito por conta de que as pessoas precisam entender que a gente não nasce escritor e não nasce escritora, né? Tem alguns escritores que acham isso na cabeça deles, mas eu costumo dizer isso muito para encorajar as pessoas também a escrever, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para contar, para escrever. Então, eu sempre que eu me deparo com uma pergunta como essa, tão difícil de responder, eu costumo dizer que eu decidi, em algum momento da minha vida, fazer isso. Foi uma escolha. O Ailton, interessante isso. Você foi criado e cresceu no Pará, né? E você trabalha hoje com literatura também, né?
tendo tantos livros falando com o público infantil, o que eu acho até interessante, porque talvez seja esse resgate, né, seu enquanto escritor precoce que foi também. E o que o Pará representa na sua literatura? Porque eu sei que o Novo Romance também se passa no Pará. O que ele representa para você enquanto formação também? Que a gente sabe da força que tem o Pará no Brasil, dos talentos que tem no Pará, né? Você também organiza o Anuário de Poesia Paraense. O que é o Estado para você, assim? Eu sou descendente de nordestinos, né? Meu pai e minha mãe são dois nordestinos que migram para cá na região, para a região no período do garimpo de Serra Pelada. Mas a gente passou a compreender, apesar de há uma relação muito ambígua com esse estado, por exemplo, a região que eu moro é uma região que foi extremamente violenta, principalmente no tempo em que eu era criança e adolescente, né? Inclusive o nome aqui era um nome que as pessoas passaram a chamar de Marabala, porque todo dia tinha alguém morrendo, sendo assassinado. E a partir daí, também tomando consciência dessa importância do espaço na minha vida, na minha condição de poeta, eu fui tentando desfazer isso também. Essa visão mais, mais assim, nem estereotipada da região, né? Uma visão mais estereotipada. E hoje a gente começa a compreender esse espaço de outra maneira, um espaço de afeto, um espaço de pessoas que trabalham, que estudam, que pesquisam, que lutam, e que acreditam que é possível um mundo melhor. Então é isso que o Pará representa para mim hoje, esse espaço de possibilidades, de possibilidade de transformar a gente também. E nós transformamos o espaço. Assim como nós estamos aqui há algum tempo tentando transformar essa imagem que tem a cidade de Marabá, para dizer que aqui tem um espaço de afeto. Esse anuário de poesia que você organiza, como que ele é? Você faz uma seleção de novos escritores? Você faz um compêndio dos poetas, das poetas? A gente organiza todos os anos, é um chamado público, na verdade, um editalzinho bem simplesinho público, e a gente convida, né, abertamente os poetas nascidos ou que residem no estado, tanto mulher como homem, ou de qualquer outra relação com questão de sexualidade, né? E aí eles mandam seus poemas, basta ler o regulamento e mandar o poema que a gente publica, não há uma seleção. Nós só fazemos a seleção quando tem dinheiro público envolvido. Então são 10 anos que nós estamos fazendo isso aqui no estado do Pará. E em 10 anos nós estamos publicando já 10 antologias. Então a cada ano sai uma antologia com esses poetas. E a seleção só se dá a partir de quando se envolve editais públicos, com dinheiro público, como na última edição nós conseguimos ser premiado no edital, conseguimos um dinheiro público e aí nós ficamos na obrigação de fazer uma seleção. Mas não é geralmente o que a gente faz. Nós fazemos ele para que todo mundo possa participar. Então, quem envia já é selecionado automático. Muito legal isso, que de certa forma fica um grande registro, né, dos escritores e das escritoras aí do Pará. Você falou que vem de várias publicações de livro infantil e você narra pra gente uma infância difícil que te formou escritor antes de leitor. Você acha que, de certa forma, escrever para o público infantil pode ser considerado um pouco de autorresgate também da sua infância? Provavelmente sim, porque quase todos os livros, principalmente aqueles que se dão com a realidade mais próxima, né, aqueles que estão mais um pouco longe da fantasia, eles têm alguma coisa da minha vivência na infância. Então, eu tenho um livro infantil que, que é chamado Fazedor de Borboletas, por exemplo, que conta a história de um senhor que vive solitariamente numa casa e que constrói um jardim, e que nessa narrativa eu vejo muitas coisas da minha infância se passando ali, né? Assim como tem um também chamado Receita para Angustiar o Amor no Coração da Noite, que se passa nessa casa que nós falamos aqui, a narrativa. Então, a casa que está ficcionalizada é a casa que eu morei. Então, muita coisa do que tem nessa literatura para a infância é essa busca também, né, de esse reencontro, nós podemos dizer assim, esse reencontro com o menino que eu fui e também com o que eu não fui, com a possibilidade do que eu não pude ser, né, mas sonhava em ser, e essa literatura é alimentada por isso, por esse menino que eu fui e por um menino também que eu não fui. O que você queria ser quando você era criança? Eu
Eu nunca havia pensado assim. Na verdade, a única coisa que eu imaginava na minha cabeça é que eu queria sair daquela situação que nós se encontrávamos. Eu, minha mãe e meu pai. Porque era uma situação muito difícil, né? Uma situação em que você está imerso num mundo em que você não sabe o que vai comer amanhã, entende? Então, eu tinha que ajudar minha mãe. Eu tinha que vender coisas na rua para a gente comprar comida do outro dia. Eu tinha que bancar jogo do bicho, mas ela bancava jogo do bicho. E aí eu tinha que ir para a rua fazer jogo do bicho, enquanto ela ficava em casa também fazendo. E a gente não sabia, a gente não tinha essa noção, essa certeza do que a gente ia comer amanhã. A nossa sorte é que nós moramos também perto de outros vizinhos e que a gente dividia a comida um com o outro, né? A minha companheira, de vez em quando, ela lembra assim, a casa da sua mãe é uma casa que era incrível, porque a porta ficava aberta o tempo todo, as pessoas entravam lá e iam bater na panela para ver o que tinha para comer, os vizinhos. E a gente dividia as comidas, entende? Eles também davam para a gente comida, coisas que eles tinham. E a gente pegava, pedia, por exemplo, está faltando açúcar, ia na casa do vizinho com um copo, pedia um pouco de açúcar. Então foi nessa relação assim que eu ficava pensando, caramba, eu tenho que sair disso, eu tenho que procurar uma maneira de vencer esse lugar que eu estou. Era isso que eu pensava o tempo todo na minha cabeça. Muito legal. Ayrton, e falando agora dessa literatura adulta, vamos dizer assim, né? Você que estreia com esse romance que foi vencedor aí do prêmio. É, fala-se muito dessa solidariedade que você falou, de estar num ambiente de casa cheia e tudo mais, e você narra no seu livro a saga da Serra Pelada, né, do garimpo, que não deixa de ser também um lugar que as pessoas foram em busca de uma vida melhor, né? As pessoas se deslocaram até a Serra Pelada em busca de uma vida melhor, em busca de uma vida que pudesse compartilhar também, e o garimpo é um compartilhamento forçado ali, né? As pessoas convivem com pessoas que nunca viram, e a gente sabe hoje, com muitos registros, da dificuldade que foi o garimpo lá na Serra Pelada. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o garimpo e por que escolheu esse tema para traçar o seu livro. O meu pai e a minha mãe, eles são atraídos para essa região por causa do garimpo. A minha mãe vai fugir de casa aos 17 anos de idade, né, motivada pelas notícias provavelmente que ouviu do garimpo. E o meu pai também vai já mais velho, né, vai sair de casa, da casa dele também, motivado pelas notícias do garimpo, e vão bater nessa região. Então eu sentia dentro de mim que eu tinha que produzir alguma coisa ligado a isso, como se fosse uma dívida que eu tivesse com isso, né? Porque eles vão se encontrar aqui nesse momento, que a mãe foge de casa, vem bater aqui, sai do Maranhão e para aqui, ele vem do Piauí, se encontra aqui e constitui essa família a partir desse encontro deles dois. E eu ficava nessa cobrança a mim mesmo que eu tinha que fazer algo em relação a isso. Além disso, a própria história do garimpo me impressionou muito, assim como você diz, né? Você diz exatamente o que as pessoas diziam. Todos eles vieram aqui em busca de uma vida melhor. E aí você tem uma cidade que, segundo os dados do IBGE, tinha em torno de 20 mil, quase 30 mil habitantes na época. E aí, no intervalo de um ano, você tem 100 mil habitantes a mais, que foram 100 mil homens que chegaram à região por conta do garimpo de Serra Pelada. Então, você imagina a loucura que era isso, né? As violências que existiam, os vários modos de violência que existiam, as dinâmicas que existiam aqui era uma coisa louca, de fato eram incertezas que mobilizavam esse espaço, mas foi o que ajudou a transformar o espaço, né? Se a gente pudesse fazer uma relação histórica, eu tenho quase plena certeza de que o garimpo vai contribuir muito para que Marabá seja o que é hoje, uma cidade de médio porte, um pouco um pouco estruturada, né? E fixada de vez no mapa, porque até então os estudos científicos que há diziam que essa cidade não ia para lugar nenhum, né? Tem um R. Kudrow que vai fazer um estudo aqui por volta da década de 1900, 1900 e pouco, ele vai passar por aqui e ele vai dizer que isso não vai para frente, isso não vai existir. E contrariando ao que ele havia prognosticado, o garimpo de Cevada vai contribuir para isso, né? Para que a cidade se fixe de vez na condição de cidade e vai resultar na criação de várias outras cidades na região, como Curianópolis, como Eldorado, como
próprio Paraupebas. Então, eu acho que é uma história fascinante. E essa história fascinante foi que me fascinou também para escrever esse livro. E triste ouvir, né? Assim, a sua não vai para frente o lugar que você mora, a sua região. Isso é por si só um grito anti-resistência, né? E interessante entender um pouco a sua relação com o garimpo, que talvez faça mais sentido agora, onde a gente vai entrar aqui, que é falar sobre o seu livro, Outro Outono de Carne Estranha. É, queria que você desse um panorama para a gente sobre o que é a história, mas que também falasse um pouco sobre como que foi escrevê-lo, né? Migrar aí da poesia do livro infantil para um romance de estreia, que já vem premiado, ou seja, já vem com expectativas lá em cima, né? Eu sei que isso também gera uma autocobrança natural. Como que foi isso? Como que foi essa migração e sobre o que é esse livro que você traz para gente? É, eu tenho dois romances. Eu havia escrito um primeiro antes desse. Inclusive, concorreu ao Prêmio Sesc que não ganhou, numa das edições, né? Que é O Cheiro da Carne de Deus. Mas os dois têm um processo interessante em relação a essa mudança que você faz referência. Mudar de um gênero para o outro. Eu sofri muito para produzir os dois livros, muito. Passava, às vezes, noite de olhos abertos, no escuro, com a minha mulher dormindo ao meu lado, a minha companheira, e eu imaginando essas histórias, né? Mas por que eu sofri muito? Primeiro porque eu me envolvi muito com as duas histórias, os dois romances. Com esse também, né, que venceu o Prêmio Sesc. E segundo porque essa falta também de experiência, de não ter estruturado isso antes, né? De não ter estruturado, deixar a história ser conduzida pelos personagens. Então, eu não tinha um mapa do que ia acontecer. É tanto que o romance, O Outro Outono de Carne Estranha, que vai vencer o Prêmio Sesc, a primeira coisa que eu fiz quando eu iniciei foi terminar o final dele. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Então é uma coisa quase assim que poucos autores provavelmente faz, né? Iniciar uma história e você ir lá para o final dele e concluir o final. Quando eu escrevi o final, eu digo é isso. Agora, como que eu vou completar essa narrativa para eu chegar nesse final, né? E foi isso que eu fui tentando fazer e sofrendo muito porque eu envolvi várias coisas do meu processo de conhecimento da vida, né? Você tem um personagem, por exemplo, que banca o jogo do bicho. E eu conheço o jogo do bicho, por exemplo, né? Porque eu banquei muito, eu sei o que é um terno, o que é uma dezena, o que é uma centena, o que é uma milhar. E aí tem um personagem que ele banca jogo do bicho, que é a avó de um dos personagens. Mas a história, ela se dá a partir de várias perspectivas. A primeira delas é uma própria relação de intervenção do Estado na região. Nós estamos em plena ditadura militar, nessa narrativa, inclusive, e a nossa região é uma região que o Estado faz forte intervenção. Inclusive, legalmente, o Estado cria um próprio mecanismo legal para tomar a região para eles, né? Eles criam uma lei, e eles tomam o território para eles. Mas a região que eu moro, no sudeste do Pará, e provavelmente Serra Pelada vai ser um dos últimos focos de presença da ditadura militar no Brasil, é essa intervenção fortíssima que se tem. E você vai ter o governo aqui, representado pelos o Exército Brasileiro, né, pelas Forças Armadas. É tanto que a região tem vários quartéis, inclusive, né? E Serra Pelada não foi diferente, ela sofreu uma intervenção muito forte. É tanto que o interventor, que é o Major Curió na época, ele vai governar aquilo com mão de ferro tão grande que vai surgir uma cidade com o nome dele, né? Praticamente. Então, para você ver o resultado disso. Além disso, o romance ele também traz uma história afetiva, né? Que é também para quebrar com esse paradigma que havia dentro da Serra Pelada, que era a presença de homossexuais. Então, você tinha lá a proibição de armas, você tinha a proibição de entrada de mulheres, a entrada de homossexuais e várias outras coisas que eram proibidas lá. Por exemplo, vender o ouro fora, não podia, o ouro tinha que ser vendido dentro. O governo comprava esse ouro. E aí o romance vai tratar tudo disso. Tudo dessas coisas que o governo acabou criando em relação à garimpagem lá. E que, no fundo, foi assim, nós podemos afirmar de modo categórico, foi muito covarde com os garimpeiros. Ô, Ayrton, quando você me fala essas coisas, essas histórias, e, e vendo
né, pesquisando um pouco sobre o livro, que chega até a gente, que são essas vozes de dentro do garimpo, né? A gente parte da premissa de conhecer pessoas que estão dentro de uma situação que nós, por exemplo, do Sudeste, ouvimos falar já com uma história contada, né? A gente ouve-se falar muito do garimpo de Serra Pelada, mas ao mesmo tempo com um distanciamento, né? Com distanciamento por a gente não entender a estrutura, assim como o processo migratório, por exemplo, no mundo afora, né? A gente entende a estrutura, às vezes entende os conceitos, mas falta, às vezes, um olhar mais cartesiano, um olhar mais isolado dentro dessa voz, assim. Como que você que está aí, que você está reproduzindo vozes de dentro do garimpo, de dentro de uma história que vem aí com uma história afetiva, que vem com uma história de luta de personagens, como que você acha que ela vai se comunicar com o mundo externo, principalmente agora que vai ter projeção nacional e possivelmente é, bastante leitor de diversos momentos, diversas fases, diversos estilos de vida e lugares vão chegar até a sua obra. Primeiro, eu fico imaginando isso, né? Como é que vai ser essa recepção? Porque foi um romance que deu muito trabalho para se fazer, né? Além disso, a própria linguagem dele é uma linguagem muito louca, né? Eu estou pensando assim, justamente nisso. Como é que as pessoas que vão receber esse romance? Porque ele, primeiro, ele vai questionar essa ideia de moral. Primeira coisa. E é uma coisa que impacta muito na nossa condição de leitor, você sabe que é a primeira frase do romance. Aquilo chama muita atenção a gente, né? E eu sou um apaixonado pelo Gabriel Garcia Marques, e aquele Oceano de Solidão, aquele começo me impacta muito. A história toda como um todo, mas o começo, né? O começo é de arrepiar a gente. E eu ficava imaginando de um dia que escrever um romance e começasse daquele jeito, naquela mesma pegada que o leitor pudesse começar na primeira frase. E foi isso que eu fiz, só que de um modo assim que rompe com um certo moralismo que tentou dominar o país nos últimos 5 anos, 6 anos, né? Então, nós vamos sair de uma história, parece até loucura, mas vamos sair de uma história de um personagem que está sentindo uma dor no cu para um debate mais assim, mais histórico, né? De feridas que estão abertas até agora, porque esse é o começo do romance, né? De um personagem que está sentindo uma dor depois de uma noite de sexo, por exemplo. Então, é assim que começa a história. E aí você vai entrar na história justamente para essas dores maiores que se tem. Então, eu fico pensando nessa recepção, como é que vai ser. Até agora, as pessoas que leram, né, que foi a editora leu, uma pessoa da editora já leu, já preparou o material, a gente já está dando feedback de volta, e mais umas duas pessoas leram. E antes da editora ler, essas duas pessoas leram um romance, e eles me passaram assim um panorama do que tinha ali, e ficaram muito impactados. Inclusive, um poeta que leu e fez a correção para mim, né, ele tinha visto o edital do Prêmio Sesc, mas eu conhecia o edital já, porque eu acompanhava o prêmio. Inclusive, já havia perdido o prêmio, né, participado e não havia ganhado. Aí ele falou assim para mim, quando ele estava lendo e corrigindo, ele falou assim para mim, cara, esse romance vai ganhar o Prêmio Sesc. Pode escrever que tu vai ganhar. E ele ficou assim, essa é uma história que não tem como não ganhar esse prêmio. Ele mesmo me dizendo isso, né? E eu conheci a história do prêmio e eu queria muito escrever o livro no prêmio, mesmo sabendo da impossibilidade de vencê-lo, justamente por essa condição do que o livro traz, essa linguagem que o livro traz. E tive medo disso, mas como eu não tinha nada a perder, eu arrisquei. Eu acho muito válido isso. Você cita o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, de certa forma, traz a latinidade também brasileira, né? Que às vezes a gente distancia dos escritos latinos, né? Parece que os latinos são só os de origem hispanos, né? E não nós. É Uhum. engraçado, isso é muito comum. E quando você conta essa história, pelo menos com esse panorama que você está dando para a gente, dá para sentir muito, primeiro, as relações familiares que podem sofrer, por exemplo, num garimpo, como que isso pode afetar toda uma estrutura. Primeiro, porque quando uma pessoa vai para o garimpo,
ela vai com uma esperança e que enche uma família de esperança, e às vezes ela não consegue atingir o que ela pensou que fosse, às vezes é vendido um sonho para ela que na verdade não é nada daquilo. Então, uma estrutura social dentro de um garimpo grande como foi em Serra Pelada, a Vila de Serra Pelada, a gente tem uma série de sonhos destruídos também, uma série de sonhos conquistados. Eu acho que isso traz o tom é, dramático, talvez, para a sua história. E eu gosto de te ouvir falar. Quando você fala do Gabriel Garcia Marques, quando você fala do Cem Anos de Solidão, eu consigo visualizar e sentir privilegiado por saber que vai vir uma história, de certa forma, completa desse lado, sabe? Que falta isso. Falta isso. Eu acho que a gente consegue ter tantas histórias incríveis e em um momento a gente pode parar e pensar da onde que saem essas histórias, né? Quando você escreveu esse livro, você você costuma ler junto, você tem um acompanhamento literário? Do que você se alimenta quando você está escrevendo? Quando eu fui migrado da poesia para o romance, da literatura infantil para o romance, a primeira coisa que eu fiz foi ler muito romance, de homens, mulheres, né? Eu parei assim, eu vou ler romance para eu tentar descobrir o que que tem ali, porque eu já lia romance, mas não com esse interesse de tentar desvendar os mistérios que haviam ali, que é difícil você fazer isso, né? E então, para lembrar o Gabo de novo, eu lembro de ter lido uma matéria que uma mulher, para desvendar o segredo do Centro de Solidão, ela escreveu o livro todo à mão. Ela foi reproduzir o livro à mão para tentar descobrir que segredos haviam ali. E eu fiz isso lendo. Eu comecei a ler muito, muito, muito. E eu descobri várias coisas que eu poderia, vários mecanismos que eu poderia usar nesse sentido, né? Mas nessa condição também de se tornar um leitor tardio, a partir do momento que eu descobri que a leitura era importante, eu comecei a ler muito, assim, até agora, né? Até agora eu leio 3 livros de uma vez, 4, 5 livros de uma vez. Então, eu tenho alguns livros, claro, que impactam a gente, como esses do Gabo, né? Eu estava lembrando, enquanto você falava, eu estava lembrando de uma morte de uma crônica anunciada. Fico pensando naquela morte que ninguém consegue narrar igual. Estava pensando em Vida Seca, né? Você ter ali também uma narrativa de uma morte que é difícil você fazer, né? Então, foram essas leituras que foram me alimentando, para que eu pudesse, de algum modo, também contar essa história. Essas várias leituras. Então, elas fui me munindo desses enredos, dessas possibilidades, como eu devo fazer isso. E fui lendo muito para eu poder fazer isso. Inclusive, autores e autoras também contemporâneos, né, que estão publicando nesse momento. Tem a Cynthia Clem, por exemplo, tem a Onça Veruschi, né? Tem a Maria Fernanda, que é uma escritora no campo da poesia e da prosa que é impressionante. Então, eu fui me munido disso, dessas leituras que eu fui fazendo e aprendendo esses mecanismos também de poder fazer. Quando você fala da sua história e você fala do Estado, né, como parte aí do enredo, é inevitável não ser um livro político, né, e ter a sua função política também. Nós que viemos de um governo aí que foi um verdadeiro caos para a cultura e a gente ter livros políticos nesse momento pós-pandêmico, nesse momento de certa forma esperançoso no cenário, é de suma importância. Como que você vê, Ayrton, a política no seu livro, a política enquanto causa social, enquanto movimento de deslocamento, movimento de revolta e também de ascensão? Eu sou professor do ensino básico, né? E eu tive assim, a grata felicidade de descobrir a importância da política na vida da gente, observando muito, observando os governos, né? Vendo que governo fez, que governo deixou de fazer, que governo fez mais ou menos, porque eu vinha da pobreza. Então, eu me apropriei dessa pobreza para eu entender o quanto a política era importante. Eu lembro a primeira vez que minha mãe foi comprar uma televisão de 12 polegadas para a gente, num governo terrível, num governo horroroso de Fernando Henrique Cardoso, primeiro governo assim dele, quase também
com o segundo. Em 1992, mais ou menos, por ali, 96, não lembro bem, ela indo comprar uma TV de 12 polegadas com várias moedinhas que ela havia juntado. E a partir disso eu tomei consciência política, né? De ver o quanto a política é essencial para a nossa vida. E eu faço isso na minha sala de aula. Eu mostro para os meus alunos que não dá para a gente viver sem política, porque o que aconteceu no Brasil foi que nós criminalizamos a política. Nós começamos a dizer, todo político é ladrão, todo político é bandido, ele rouba, e a gente foi tornando isso um senso comum. E deixando de debater a política séria, a política mesmo que valeria a pena. E tomando essa consciência política, eu fui fazendo esse trabalho. E a minha poesia foi se apropriando disso também. A minha poesia, e sobretudo esse romance, vai combinar na sua pergunta, né? Ele é um romance político porque ele é uma denúncia sobre o que a política fez na nossa região, também, enquanto crime, enquanto exclusão, né? Enquanto denegação de poder, e aí você tem uma relação nesse sentido. O livro vai trazer esse debate nesse sentido. Por exemplo, o garimpo de Serra Pelada, hoje ele encontra-se numa briga judicial. Você tem uma empresa fortíssima, e você tem os garimpeiros que estão envelhecidos, quase todos doentes, a maioria morrendo, numa briga. E você tem o governo, que está, com certeza, do lado da empresa, por trás, né? Além disso, você tem uma briga judicial em relação à sobra, que é aquele ouro que o governo comprou e enrolou os garimpeiros. O governo pesava o ouro e o governo pagava o ouro, com a Caixa Econômica presente no garimpo. Então, o governo é que ditava as regras, dizia quanto era o valor, né, e pagava. Mais tarde, os garimpeiros vão descobrir isso também. E eles vão cobrar na justiça esse dinheiro, essa sobra. Então, se vocês viessem hoje aqui ao garimpo e vocês perguntassem qual o grande sonho do garimpeiro, é receber esse dinheiro, essa sobra. Eles sonham de noite. Meu pai sonhava com isso, né? Meu pai guardava uma sinal de carteirinha amarela, que é o que vai dar o direito a eles receber. É uma carteirinha da associação, que eles se associaram no começo, pagavam mensalmente isso, para que quando houvesse o ganho na justiça, quem tivesse a carteirinha amarela ganhava. E aí meu pai guardava isso com muito cuidado, né? Então, é isso. Essa denúncia também do governo, contra o governo, da sua inércia em relação à história. Então, esse é um livro denúncia, de fato. É um livro, como você está dizendo, um livro muito político, talvez muito mais político do que qualquer outra relação. Isso é de uma crueldade tamanha, né, Ayrton? Você acha que é possível se vingar um pouco escrevendo? Eu tenho dito isso, e as pessoas se assustam, né? Eu tenho dito, nesses últimos anos, toda vez que eu falo isso, as pessoas olham para mim assustadas. Quando eu estou em algum lugar, eu digo, olha, eu escrevo como vingança. As pessoas ficam assim porque as pessoas também colocaram esse termo vingança numa relação de sentido muito cruel. Mas aí eu tenho que explicar. A minha relação de vingança com a escrita é por dois motivos. Primeiro, é falar por aqueles que não tiveram chance de falar. Por aqueles que não aprenderam a ler, a escrever, não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. Isso começa com a minha família, pelos meus familiares. E pela uma grande parte dos brasileiros e brasileiras, né? Esse livro fala pelos garimpeiros. Claro que ele não vai dar conta de dizer pelos garimpeiros, né? Nunca. Mas essa vingança nesse sentido, de poder dizer por aqueles que não tiveram oportunidade de falar. E o segundo ponto é a vingança como beleza, porque é através da literatura, da arte, que nós estamos nos vingando nessa relação histórica desigual, desonesta, excludente, violenta, assassina. Então, é por isso que eu concordo plenamente com você e eu tenho dito muito isso, né? Eu estou escrevendo hoje como vingança. E o que de mais belo tem no seu livro? Eu acho que, propriamente, a linguagem. O que nós vamos encontrar de mais belo é a linguagem. É uma relação muito próxima com o que eu vinha fazendo na poesia, né? Mas é um livro, no fundo, muito triste, muito comovente com o que a gente vai ver ali dentro, porque também se deu esse livro também se deu pela experiência da escuta. Eu comecei a escutar alguns garimpeiros, de modo assim que eles não saibam o que eu estava fazendo. Numa conversa informal, né? Eu comecei a ouvi-los. Então tem histórias que estão no romance
que vem dessa escuta. Claro, transfigurada para a literatura, né? Transfigurada através da palavra, mas é uma relação de escuta nesse sentido. Então, eu acho que o que vai, de algum modo, pegar na mão do leitor, penso eu, né? Espero que eu não esteja enganado, é a relação com a poesia. Uma relação muito forte, de 23 anos que eu venho fazendo isso. É tanto que também foi o que me fez migrar para o romance. Porque chegou um momento de tanto escrever poesia que eu achava aquilo um jogo muito fácil de fazer. Eu achava muito prático, então eu preciso me desafiar e sair desse comodismo. Eu publiquei muitos livros de poesia, né? E venci no ano passado, por exemplo, o Prêmio Cidade de Manaus, com meu livro de poemas, que é um dos prêmios grandes do país também, para inéditos. Então eu cheguei um momento que eu disse, não, eu preciso migrar para outro gênero para me desafiar também, né? Porque eu acho que fazer poesia para mim estava um pouco prático. Pelo menos para o que eu me propunha fazer, né? Claro, né? Eu estou falando na minha condição de escrevente eu, né? Tem poetas que vão ouvir isso e vão dizer assim, mas esse cara é maluco. Mas eu estou falando da minha relação com a linguagem, da minha relação de aprendizado. Eu acabei migrando também muito por conta disso. Mas eu não me afastei porque o romance vai trazer essa poesia também. A poesia consegue sentar em qualquer mesa? Olha, agora você me pegou. Teve um colega meu, um poeta, que eu gosto pra caramba, mora no Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro um texto belíssimo sobre o meu livro de poemas, um dos meus livros de poemas. E tem uma coisa que eu nunca esqueci, ele escreveu nesse texto. Ele diz assim, parece que é o Tiago Scarlato. Ele fala assim, parece que o Ayrton escreve numa outra língua. Não parece que ele está escrevendo em língua portuguesa. Aí, responder essa pergunta sua, assim, depende da mesa, né? Depende da mesa, das circunstâncias, porque eu tenho sido acusado também de escrever coisas que as pessoas não compreendem, né? Nesse sentido. Mas isso não me incomoda, porque eu acho que a literatura também serve para isso, né? Para causar espantos e para esse processo também de chamar atenção para o não entendível, porque para entender você tem que ler notícia de jornal, um bilhete, né? Uma reportagem, que vai estar tudo lá. Então eu compreendo nesse sentido, porque eu acho que a poesia tem que ser entendida, claro, tem que ser entendida. Mas eu também compreendo que ela tem que ser sentida, né? Você tem que sentir alguma coisa lendo aquilo. E é isso que eu tentei fazer ao longo desses 23 anos dedicado à literatura. Além da pessoa, pelo menos, entender o básico, ele sentir alguma coisa. Que eu acho que a arte, como um todo, né, a poesia, a ideia de poesia é justamente essa ideia de sentir. Né? Mais do que você compreender, é você sentir aquilo. O não ser compreendido também é enorme, também é gigante. Ayrton, aonde você quer chegar? Eu imaginava antes do Prêmio Sesc, analisando toda a minha história, do lugar que eu vinha, né, dos espaços que eu consegui alcançar, de tudo que eu consegui nesses 23 anos com a literatura, eu sempre imaginei que eu tinha ido longe demais. Eu já estava conformado, eu dizia, não, eu já fui longe demais, eu já publiquei 43 livros, eu já publiquei mais de 100 antologias literárias, já venci vários prêmios de literatura, né? Vários prêmios que me levaram a alguns lugares não muito longe, mas pelo menos já era o bastante para mim. Então eu estava conformado. Né? Se você me perguntasse isso antes do Prêmio Sesc, eu dizia, não, eu já consegui tudo que eu queria. Mas só que aí veio o Prêmio Sesc, e aí ele abriu outras portas para mim, né? Outras portas que eu jamais imaginava, por exemplo, ser publicado pela Record, ser distribuído nacionalmente, porque os meus livros são publicados quase todos em maneira independente. Eu escrevo, eu publico e eu vendo. E eu faço a entrega. Então, você imagina, eu sou o mercado livreiro quase inteiro, sozinho. Tenho que fazer tudo isso, preencher envelope, colar, fotografar, levar no correio. Então, isso estava me cansando muito nesses últimos anos. E ficava imaginando essa possibilidade, mas ainda muito remota, né? Então, o Prêmio Sesc vai abrir essa nova possibilidade para eu ter outros sonhos, para eu ter outros lugares para chegar. Então, eu não sei ainda onde eu quero chegar, porque hoje, numa reunião, eu fiquei sabendo que eu vou participar da Flipelô ano que vem. Vou participar da Flip esse ano, que era um grande desejo eu poder ir à Flip. E então, eu vou chegar a lugares que eu jamais imaginava, né?
ser comercializado em várias livrarias, nas maiores livrarias do país, ser distribuído, ser lido por outras pessoas, porque eu acho que o livro vai chamar um pouco para essa também condição de poder ser lido ainda mais, né? E vai ser a primeira vez que eu vou ter um livro tirado com uma tiragem de mínima de 2.500 exemplares. Eu nunca imaginava isso, porque geralmente eu faço uma tiragem de 100 exemplares, 50, né? No máximo 150. Então, agora vai ser já de cara 2.500 livros. Então, eu tô com novos sonhos, estou renovado. Marabá ficou pequena, Ayrton. Cara, que prazer falar contigo. Vamos nos encontrar então nos rolês literários, Se provavelmente Deus na quiser. Flip. Na Flip vamos estar junto aí também, estarei por lá. Cara, obrigado pelo papo. Você é uma simpatia. Você é uma pessoa que transpassa aí a poesia. Quero conhecer seus outros livros também, seus livros de poesia que eu gosto muito. E queria que você desse o seu serviço aí, falasse para o pessoal onde que eles te encontram, como que eles encontram com os seus outros livros também, e quando que vai chegar o seu livro, se já tem alguma previsão. Primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a você, ao Sesc, por ter criado esse prêmio há 20 anos atrás e ter alimentado esse sonho em nós, né? A editora Record pela parceria e publicar os vencedores e as vencedoras. Aos nossos ouvintes, né, as pessoas que acompanham o seu trabalho, que eu já dei uma olhada, é um trabalho maravilhoso e assim, um profissionalismo imenso, então parabéns pelo seu trabalho, muito bom e muito valioso num país como o nosso, né, que cada vez lê menos. Então, para quem quiser encontrar o Ayrton, nas redes sociais eu uso muito o Instagram, é @Ayrton Souza com 2Z, e também o Facebook, também é a mesma coisa, Ayrton Souza com 2Z. Eu interajo nessas redes sociais, assim como os meus livros também são encontrados lá. Como eu disse, são trabalhos, a maioria independentes, então eu faço a distribuição também. Se alguém tiver interesse, eu posso fazer o envio, né? E aí agradeço mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Já estou seguindo aqui no Instagram, então, aí espero novos encontros, espero novos papos. Obrigado mesmo, de coração. Desejo todo sucesso para você com seu livro novo. Desejo que você amplie sua poesia também com essa vitrine que agora o prêmio te dá. E seja sempre bem-vindo ao Rabiscos. Quando quiser voltar, quando tiver obra nova, estamos aí há quase 5 anos divulgando a literatura nacional contemporânea e eu gosto muito disso, de ver os nossos, né, a nossa turma produzindo, escrevendo e é isso. Obrigado. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez. Quem quiser mandar dúvidas, sugestões, reclamações, podcast@rabiscos@gmail.com e as editoras que querem nos enviar livros, sugestão de pauta, segue abaixo aqui na descrição, a caixa postal, o e-mail, etc. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.